Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal da Live Run aqui no YouTube. Canal esse que nasceu para você que gosta de se informar um pouco mais sobre a corrida e todos os assuntos científicos ao meio que nos envolve. Eu sou o professor Maurício, hoje invadi a Cardiomed aqui para apresentar para vocês o Dr. Marcelo Branchi. Marcelo, muito bem-vindo, um Obrigado. prazer ter esse tempo contigo para que você, na condição de cardiologista, possa explicar para os nossos alunos e para todos que nos ouvem um pouquinho sobre esse mundo da cardiologia voltado ao esporte. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho primeiro, Marcelo, na condição tua não de médico, mas eu sei que tu também corre. Uhum. Como é que nasceu o Marcelo corredor atrelado ao cardiologista? Bem-vindo. Obrigado. Eu gostaria de primeiramente agradecer, né, o convite de fazer parte aqui dessa conversa que vai ser muito proveitosa para todos nós, né, inclusive para quem está nos assistindo agora. A corrida ela surgiu naturalmente, né? Eu sempre fui uma pessoa que fez esporte desde da infância. Vim de uma família que sempre foi também muito ativa, desde o futebol com o pai, né? Os irmãos também sempre ativos. E quando tu entra no mundo da medicina, chega um momento ali na faculdade que tu fica completamente envolvido com a parte médica, de estudo, enfim, né? Essa correria que todo mundo sabe que envolve, né? Fazer uma faculdade de medicina. E tu precisa de uma válvula de escape, né? Então acho que isso é algo muito comum com outras pessoas, que às vezes a gente busca uma forma de desopilar um pouquinho, de conseguir sair de um meio que está muito aprofundado para relaxar. E minha primeira experiência com a corrida foi justamente para isso, para botar o tênis, botar uma roupa leve e correr para não pensar em mais nada, né? Só estar ali aproveitando, fazendo meu exercício, até para oxigenar bem o cérebro, né? Para a gente conseguir também ficar cada vez melhor ali no mundo da faculdade, da medicina, porque tu com a mente relaxada, tu com certeza tu consegue desempenhar teu papel na tua atividade, né, profissional muito melhor. Tá. Tá? Em que ano que se formou, Marcelo? Eu me formei em 2013. 2013. Isso, na verdade eu sou natural de Caxias do Sul, eu fiz lá a faculdade, né? Então as corridas começaram Caxias é a lá. UX. É a A UX, é a UX. UX. Uhum. Já estamos aí há 13 anos na atividade médica já. E tu percebe diferença, Marcelo, na questão, falando da medicina em si, do acadêmico da medicina, com relação à percepção dele sobre o esporte? Que a impressão que eu tenho hoje, 2026, tem muito mais acadêmico da medicina, primeiro, treinando, seja corrida, seja musculação, qualquer esporte. Então, parece que profissionalmente olhando melhor para o mercado da corrida. O que eu quero dizer com isso? Uma vez, até mesmo na questão do tratamento das doenças, né? Parece que se tinha uma conduta muito voltada ao repouso. Uhum. E hoje a gente vê o médico orientando, parece que muito mais o exercício, até em situações que antes pareciam absurdas. Mas eu não sei se tu tem essa percepção também. Com certeza. Falar primeiro dessa parte dos alunos, né? Eu acho que tu tocou num ponto bem importante que é essa prescrição, vamos falar assim, de exercício para o paciente, né? Acho que hoje em dia, não só com as mídias sociais, mas acho que o perfil da população é um perfil que a gente tem conversado mais entre nós, né? Antigamente acho que era, tu estudava, tu trabalhava, tu já vinha de uma cultura que precisava só trabalhar, trabalhar, trabalhar. Uma pessoa de sucesso era aquela pessoa que ficava 20 horas por dia trabalhando, né? E independente da Sim. tua saúde mental ou não, né? Então acho que isso mudou muito dos anos para cá e por isso que essa nova geração dos alunos eles já vêm mais preparados nesse sentido de não, óbvio que eu tenho que estudar, óbvio que eu tenho que tá bem voltado para essa parte acadêmica, mas eu também tenho que cuidar da minha saúde mental, porque de nada adianta eu ser o melhor aluno, o melhor cardiologista, melhor médico, se eu não vou ter uma saúde mental que vai conseguir fazer com que eu me perpetue, né, na minha vida profissional. Então, acho que essa primeira mudança que aconteceu, dessa nova geração tá fazendo mais atividade física, inclusive corrida, é isso aí. É conversas, é notar que o sucesso hoje em dia não é uma pessoa que trabalha muito. Talvez eles tenham essa percepção que o sucesso é uma pessoa que, claro, trabalha, isso obviamente, Sim, sim. mas tu também tem um tempo para ti, tu tem um tempo para tua família, tu tem um tempo de fazer um lazer, e que isso, tu tendo essa parte de lazer, família, exercício, vai te trazer muito mais benefício até pro teu trabalho. Tu vai conseguir trabalhar muito melhor. Né? A gente tem uma síndrome que a gente fala que é a síndrome do burnout, todo mundo já ouviu falar, que é aquela pessoa que tá esgotada de tanto trabalho, né? Então, tu talvez ter essa atividade física, talvez não, com certeza é comprovado isso, diminui muito a possibilidade de tu entrar em burnout e tu vai desempenhar teu trabalho muito melhor, né? Então, essa pergunta aí dos alunos, acho que é basicamente isso, assim, que a gente tem visto, né?
Eu era professor até pouco tempo atrás e também notava bastante essa diferença nessa nova geração. Que na minha geração, eu já não sou tão velho assim, mas que já na nossa idade, assim, mais ou menos, o Maurício já não era uma transição, vamos dizer assim, né? Tinha pessoas que já começavam a fazer atividade física e tinha pessoas que não, só queriam estudar, estudar, estudar. Então acho que está invertendo isso aí, de fato. Quando tu falou da questão das gerações, Marcelo, eu já vi, além da minha família, família de conhecidos, né, que a gente conhece um pouquinho a história, e era bem esse o conceito. A turma dos anos 70, dos anos 90, digamos assim, muito workaholic, voltada à questão do próprio sucesso, né? Você treinar era feio. Perder Exato. tempo com exercício físico, desocupado, né? Inclusive o Exatamente. corredor de rua, enquanto está na rua, muitas vezes por quem não conhece o esporte tem esse estereótipo. Olha aí, estamos atrapalhando a rua, a prova do domingo de manhã tranca o trânsito, um desocupado e tal. Porque são conceitos que quem não vivencia o esporte acaba, muitas vezes, de forma equivocada, claro, né? Se atrelando a ele. Mas quando tu pensa na saúde, pega toda essa galera dos anos 70, 80, 90, nós vimos muitos deles, talvez sejam as pessoas que consultem contigo agora, um pouco mais à frente na idade, mas talvez estejam financeiramente perdendo muito dinheiro tentando recuperar um pouquinho da saúde para respirar, né? Então essa troca de geração, e eu entrei nessa pergunta quando tu falou da questão da tua história, né? A gente vê uma mudança cultural muito forte. Isso é muito bom, por um lado, né? E por outro lado, quando tu citou a questão do burnout, eu lembrei de um podcast que eu consumi esses dias. Eu esqueci o nome do doutor, cara, mas um psiquiatra forense, ele dá muita palestra. Que o termo burnout até, ele acaba muitas vezes banalizado. Banalizado porque a pessoa está esgotada de fazer talvez as mesmas coisas e não ter tanto resultado. E o que a gente percebe na turma que começa a se exercitar para evitar o estresse, para usar o exercício como válvula contra o estresse? Talvez não fosse um burnout perfeitamente diagnosticado, mas era falta de exercício na vida. Queria que falasse um pouquinho, Marcela, com relação à saúde cardiovascular. O cara que é sedentário, talvez tenha consultado contigo, encontrou uma série de problemas. Tu pode falar um pouquinho sobre que problemas são esses? Claro. Mas quando começa a se exercitar, o que melhora nessa pessoa? Sem dúvida. Eu tenho uma frase que eu escutei de uma pessoa, né, um tempo atrás, que ela falava bem assim, né, que a gente pega muitos pacientes na nossa frente e eles falam, doutor, eu não tenho tempo para fazer exercício, né, que eu trabalho, eu tenho que... Óbvio, não vamos ser hipócritas aqui, né, tem gente que realmente precisa trabalhar bastante porque os boletos chegam, né. Mas eu sempre eu uso bastante uma frase ali no consultório que, tá, tudo bem, hoje tu não tem tempo para cuidar da tua saúde, mas mais para frente a conta vai chegar e tu vai ter que ter tempo para cuidar da tua doença, então. Então, aquela tua procura que antes podia ser uma prevenção, né, um exercício físico para evitar uma doença, vai chegar um momento que tu vai ter que ter tempo para ir no médico. E daí não é só uma consulta de rotina, não. Às vezes é uma consulta de alguém que já teve algum problema maior, demora bem mais. Daqui a pouco vai ter que ficar uma semana hospitalizado, fora o dinheiro que tu vai gastar com medicamento que talvez tu poderia evitar com algumas medidas comportamentais, entre elas a atividade física, né? Perfeito. Então essa frase, né, da questão do tempo de saúde e de doença, eu acho muito pertinente, né? E é uma frase que a gente vê que realmente às vezes a pessoa precisa pensar, ouvir, que ela nunca parou para pensar nisso, né? Ela nunca teve essa percepção que o tempo, em algum momento, tu vai ter que cuidar da tua saúde ou da tua doença, né? Tu vai ter que dar esse tempo. Então, por que não agora, né? Sem dúvida, já atividade física, claro, a gente tem alguns anos para cá, cada vez mais se tem estudos que demonstrem benefício, né? Mas eu vou pegar o gancho da tua pergunta anterior de como era, né, antigamente, anos 70, só para tu ter ideia, tá, Maurício? A pessoa que infartava ali por 1950, 1960, o tratamento, o que era? Chegava no hospital, eles pegavam um quarto mais isolado da enfermaria, que era onde tinha o barulho, né, a movimentação do hospital, e deixava aquela pessoa bem quietinha lá no quarto. Então era repouso absoluto. Sim. Absoluto mesmo, assim, justamente porque a pessoa infartou, então hoje eles tinham aquela ideia que a pessoa não podia nem mexer um dedo que poderia infartar de novo, né? Tem situações, claro, que tu vai ainda gerar um repouso inicial, assim, no paciente, não estou dizendo que isso também era completamente errado. Mas hoje falando que mesmo pessoas que infartam, logo que tu tem uma condição, né, alguns critérios ali de elegibilidade, a gente já prescreve exercício para essa pessoa. Então, numa condição aguda, de emergência,
Se a gente já prescreve logo que a pessoa consegue se exercitar uma atividade física, porque isso vai ter benefício a longo prazo, imagina para uma pessoa que não teve nenhum evento, né, que quer começar, né, ou mesmo que já tenha alguma doença, alguma comorbidade, né? Então, a atividade física hoje em dia faz parte da prescrição como se fosse um medicamento, e se não, até melhor, né, dependendo qual é o caso. Ela comprovadamente já reduz a incidência de um monte de doenças, né? E doenças que são atreladas a outras doenças, então uma cascata de eventos, né? A gente poderia dizer que tu mudar teu estilo de vida para começar a fazer uma atividade física é tu ter um hábito angular, né? Tu mudar um hábito angular, que é aqueles hábitos que quando tu muda, eles vão gerando mudanças de vários outros hábitos e que vai te trazer um benefício lá na frente gigantesco, né? Por exemplo, um paciente, uma pessoa que quer fazer exercício que tem sobrepeso, que é ou obeso, enfim. A gente sabe que a obesidade é ligada à hipertensão, diabetes, dislipidemia, né, que é a elevação do colesterol. E todos esses fatores que eu falei aqui para ti, eles vão aumentar a chance da pessoa fazer algum evento cardiovascular lá para frente. Infarto, AVC, tromboses. Então, teoricamente, antigamente se pensava, bom, o que eu posso fazer para essa pessoa não chegar a ser obeso e dessa obesidade ter esse surgimento dessas outras doenças, né? E aí que entrou a questão da atividade física de prevenção, né? Então, tu fazer atividade física muda vários hábitos da pessoa e a pessoa vai emagrecendo. Emagrecendo, se ela já tem pressão alta, às vezes eu tive um paciente esses dias que começou a fazer atividade física, ele perdeu 20 quilos, eu tirei os medicamentos dele da pressão alta, né? Então, porque justamente essas condições estão atreladas a algumas outras comorbidades e tu fazendo toda essa mudança de estilo de vida, tu pode até tirar o medicamento da pessoa, né? A pessoa pode se libertar do medicamento, então, Marcelo? Não digo assim, às vezes, se libertar 100%, né? Sim. Né? Tem situações e situações. Mas se tiver atrelado a uma condição que a gente possa reverter, sim. Nesse caso, foi um paciente que ele usava 2 medicações para pressão alta, ele começou a ficar com a pressão muito baixa. E ele avisou que, doutor, eu tô com uma pressão muito baixa. Daí a gente foi ver, não, tu perdeu 20 quilos. Ele tinha perdido peso. A tua pressão alta provavelmente era completamente ligada à tua obesidade, né? A gente retirou o medicamento, até onde eu sei tava tudo bem, sem necessidade de medicamento. Obviamente que a gente vai ficar acompanhando esse paciente, né? Infelizmente tem o perfil de pessoas que são aquelas pessoas que iniciam uma mudança de estilo de vida e tem recaídas, é completamente normal. Então a gente não abandona também do ponto de vista médico, né? Sim. Mas consultas vamos dizer assim, mais recorrentes para reforçar a importância de atividade física, de estilos de vida, vão fazer com que essa pessoa aumente a chance de ela manter essa vida saudável, né? E dessa forma evitar alguns tipos de problemas maiores, né? Ah, que legal, Marcelo. Eu estava lembrando aqui com relação, quando tu traz o assunto pressão arterial, para nós no treinamento tem uma variável que a gente sabe que existe, é muito difícil mensurar na prática. Tu teria que estar sempre medindo a pressão da pessoa, né? Mas o que interessa para nós, quando começou o exercício, para dar conta da demanda, é o chamado duplo produto. Só que como envolve a pressão arterial, né? É a questão do débito cardíaco e a pressão arterial. Como tu não consegue ficar medindo, tu não tem essa variável. Mas olha como é importante, né? E eu digo isso porque as pessoas às vezes não associam que os problemas de pressão podem acarretar no problema cardíaco. Tu pode falar um pouquinho sobre isso? É uma ótima pergunta, a gente pode até trazer para alguns exames aqui, né? Perfeito, perfeito. É o que eu ia te perguntar na sequência, mas já vamos lá então. O duplo produto ele é uma ótima variável porque ela mede diretamente o estresse miocárdico, tá? O que quer dizer isso? Uma pessoa que está com um duplo produto alto, ou seja, uma pressão muito alta, uma frequência cardíaca muito alta, que seria, vamos dizer, o pico do esforço, ela vai estar gerando uma demanda ali no miocárdio muito alta. O coração ele precisa de muito oxigênio nessa hora. O oxigênio basicamente é o combustível do corpo, né? Então, e só para fazer um parênteses, não precisa ser uma corrida rápida, forte. Pode ser uma corrida aparentemente lenta para a pessoa, né? Mas que para ela já gera muito esforço. Exatamente. Perfeito. Tá? Então, assim, tu consegue, independente, e o contrário também é verdadeiro, né? Tu, às vezes pega uma pessoa super condicionada que faz um esforço lá no limite e ele consegue não chegar no duplo produto tão alto porque a pressão não aumentou tanto, a frequência cardíaca também não. Então, vice-versa. E a gente consegue mensurar isso nesses nossos exames, né? E uma pessoa que é submetida a um duplo produto muito alto e que o coração, então, quando ele precisa desse oxigênio, não consegue suprir a demanda do corpo,
a gente começa a ver alterações nos exames. Vamos pegar um exemplo da esteira, né, do teste ergométrico. A gente fica monitorando. A esteira, para quem não conhece, é um teste onde a gente fica monitorizando a pessoa através de um eletrocardiograma durante o esforço. Também o pessoal conhece como teste de eletrocardiograma no esforço. E qual que é o racional dele? Às vezes a pessoa tem o coração em repouso funcionando super bem, né? Porém, quando tu começa a estressar esse coração com a corrida, o coração ele precisa cada vez mais ter uma necessidade de suporte de nutrientes e de oxigênio para gerar a sua função. E se ele tem alguma dificuldade, né, ou seja, por alguma coronária entupida ou uma pessoa que já infartou, ele começa a nos dar sinais no eletrocardiograma durante a atividade física, né? Então, esse é o racional do duplo produto ali para nós na atividade física, né? Se a pessoa consegue atingir um duplo produto que atinge uma necessidade aumentada metabólica no coração e o coração não consegue suprir essa demanda, começa a alterar o eletrocardiograma. E daí tem algum problema, né? Então, por isso que é importante a gente avaliar essa variável também no nosso dia aqui dos exames, né? No dia a dia nós medimos frequência cardíaca porque ela é facilmente medível, né? Tu tem os dispositivos, tu pega a artéria radial, pega a carótida, tu consegue... Mas a frequência cardíaca é uma variável embutida nessa equação toda. Exatamente. Né? E todas elas têm uma importância tão grande, só que não são medíveis. Existem as sensações, né? Poderia contar para o pessoal que tipo de sensação que durante o exercício, quando você sente, requer um cuidado maior, porque tem aquelas sensações que são da intensidade, os sinais da acidose, né? Trava um pouquinho a perna, a hiperventilação. Mas tem algum sinal que tu possa contar para nós? Ô, bro, com esse sintoma tu não brinca, vai consultar. Mas eu já avaliei mês passado. Não, sintoma novo, vai avaliar. Existe algum? Existem vários, vamos dizer assim, bandeirinhas vermelhas, né, de alerta que a gente tem que realmente, sem dúvida, ir atrás de um atendimento cardiológico, fazer algum exame antes de continuar, né? Primeiro deles, o mais óbvio, assim, é a dor no peito, né, Maurício? Aquela pessoa que nunca teve dor no peito, começou a correr, não é aquela dorzinha fisgada, né? Que às vezes a gente tem, aquela diafragmática, intercostal ali, exatamente, né, tá, às vezes tá respirando errado, né? A dor no peito que a gente tem que ficar mais de olho é aquela que a gente considera típica anginosa, tá? Angina é dor no peito associada a alguém que tem alguma coronariopatia, tá? Ou alguém que tá para infartar, em outras palavras. Qual o tipo de dor que é essa? Dor em aperto ou em queimação, tá? Bem nessa região mesmo. Na verdade, assim, a pessoa não consegue referir muito bem, tá? É diferente daquela pessoa que chega pra nós e fala assim, tô com dor bem aqui. E ela consegue apontar. Que é bem essa dorzinha que a gente falou da respiração, né? A dor anginosa é uma dor que a pessoa sabe que tá aqui no peito, mas ela faz bem esse sinal, assim, que ela não sabe exatamente onde tá. Ela vai falar, parece que tem alguma coisa que tá pra explodir aqui dentro, ou parece que tem alguém sentado em cima. Muitas vezes ela faz um sinal que chama sinal de Levine, tá? O sinal de Levine, ela fala pra nós assim, eu tô com uma dor no peito, e fecha o peito, a mão bem aqui na frente. Ela faz uma representação do que a dor tá fazendo lá dentro. Sempre que uma pessoa senta na nossa frente no consultório, agora pra ti, né, Maurício? Se alguém falar isso pra ti ali no dia a dia, abre o olho. É um sinal bem, a gente fala específico, ele realmente tem uma boa relação com alguma dor que é pra abrir o olho. Que é sinal de Levine. Sinal de Levine, tá? Se vocês botarem na internet sinal de Levine, até tem um desenho de um famoso médico que fez um livro de anatomia, antigo, se chama Netter, que é a representação de um senhor num dia de inverno com um cachecol, ele caindo assim com uma sensação de dor e fechando a mão, tá? É bem, bem característico. Então esse é o primeiro sinal, tá, Maurício, que realmente tem que abrir o olho. Outros sinais, né, bem importantes é desmaio, tá? Mas não é o desmaio assim que a pessoa correu bastante num dia de calor, né? Não se hidratou bem, passou a corrida, depois de um tempo, tô me sentindo mal, deita e desmaia. Às vezes isso aí é só realmente que passou do ponto, ou tá desidratado, baixou um pouquinho a pressão depois da corrida, uma corrida mais vigorosa. O desmaio que eu falo que vocês têm que ter cuidado, assim, as pessoas que estão correndo, é aquela que faz assim, a pessoa tá correndo e desligou. Ela não consegue nem se defender quando cai. Ele se defender. Inclusive, chega às vezes na emergência, assim, se a pessoa tem sinais de escoriação no rosto, que ela não deu nem tempo de apoiar, porque normalmente quando a pessoa tá caindo ou sabe que tá para desmaiar, tu tem um reflexo que tu consiga
tentar evitar a queda, né? Essas pessoas que desligam e realmente é um desmaio que tem que ser avaliado, às vezes elas caem fazem um machucado bem feio no rosto, né? Em qualquer região que foi a queda, né? Então esse é um outro sinal bem importante de alerta, tá? É o desmaio que não é esse desmaio, né, de esforço, é o desmaio que desligou. Nunca passamos por esse, né, Mari? Né? Não, realmente é bem importante. Inclusive, se a gente for pegar no histórico, né, alguns jogadores de futebol, que às vezes a gente vê algumas mortes súbitas aí no esporte, vocês vão ver que normalmente bom, só caiu. Já aconteceu com nós na pista, com alunos que não são nossos, estão ali a paisana, a gente acaba se envolvendo no atendimento, né? Nesse caso daí, Marcelo, é chamar o socorro e tentar manter o ambiente mais tranquilo, que o pessoal começa a vir do que é lado, né? A gente sempre fala que na emergência, nesse atendimento pré-hospitalar, né, de qualquer atendimento, a primeira coisa é fazer a segurança do local, né? O que envolve a segurança do local? Aconteceu algum problema no meio da rua. Não vai fazer tudo ali na rua, né? Ou tentar trazer a situação ali para a calçada, ou se, claro, né, às vezes tu não consegue, tentar isolar ali a região para tu ter segurança também, né? E trazendo para uma pista de corrida da mesma forma, né? A gente tem que ter espaço ali para fazer o atendimento da pessoa que está necessitando. Então, por mais que tenham curiosos, ou, às vezes não é nem questão de curiosidade, um monte de gente junta querendo ajudar, Querendo né? ajudar, querendo ajudar. Então tem que ter alguém que tenha um papel de líder. Isso até acho que é bem legal assim para os grupos de corrida, né? Que tem já um monte de gente junto. Fazer um treinamento, tá? Hoje vamos fazer um treinamento de acidentes ou de alguma situação ali no nosso grupo. Eu vou ser a pessoa que vou fazer o atendimento inicial. Já a segunda pessoa vai ser a pessoa que vai ligar para a ambulância. Então tu faz uma separação de funções que quando chega aquele momento ali de fazer um atendimento de um atleta ou de qualquer situação, até na rua às vezes, não, eu sou a pessoa que vou fazer isso. Então tu não fica batendo cabeça. Então as pessoas que querem ajudar podem ajudar, mas com alguém fazendo a liderança, para não ter essa aglomeração, né? Então isso também é uma coisa legal até de fazer um tipo de treinamento, né? Para fazer um atendimento de primeiros socorros e de funções. Sabe até que nós fizemos alguns já, só que o que acontece? O tempo passa, o lado bom disso é que não temos a experiência, porque acaba não acontecendo de uma forma corriqueira, né? Tal qual é você desempenhar o teu trabalho diariamente. Então, a gente ainda toma um sustinho quando acontece. Aí você tenta lembrar de umas coisas ou outras, né? Mas sempre aconteceu em ambientes em que nós estamos um tanto distantes. Entendi. Mas o exemplo sempre é válido, né? Mas, Marcelo, deixa eu voltar um pouquinho. A sinagem Porque, não, olha só, foi muito legal essa tua fala. Mas nós não queremos que isso aconteça. E hoje a corrida de rua cresceu muito em cima do marketing, em cima das corridas de rua, das provas. Esse aluno que já corre prova, esse aluno que já participa de uma forma mais consistente, nós entendemos que ele está se precavendo aos poucos de que esses eventos não aconteçam, uma vez que ele está se fortalecendo. Então, o nosso interesse, via de regra, isolando essa questão de salvar vidas com o exercício, é trazer pessoas sedentárias que comecem a se exercitar. Qual é o caminho que essa pessoa deveria trilhar, se tu pensar por uma ótica de avaliação pré-participação, como se diz? Nosso episódio anterior foi com o Dr. Alexandre, ele explicou um pouquinho sobre isso, mas eu queria ouvir do Marcelo, cardiologista. Qual seria esse passo se o teu sonho de consumo se concretizasse, que todo mundo fizesse o certinho? O aluno chegou na assessoria, como é que a gente orienta, Marcelo? Ótimo. Acho que tem perfis de pessoas, tá, Maurício? Primeira coisa, assim, a gente não consegue botar tudo no mesmo saco, vamos dizer assim, né? A gente tem que separar e individualizar, que eu acho que esse que é o bonito da medicina, né? A gente consegue individualizar para cada tipo de pessoa um cuidado diferente, né? Então, hoje em dia a gente tem que cuidar e tem que pensar nessa forma. Então a gente tem desde aquela pessoa que é rígida, ou seja, não tem nenhuma doença, não tem nenhum sintoma e quer fazer só uma atividade recreacional para saúde, para prevenção. Tem um outro perfil de pessoa que já é uma pessoa com algum tipo de doença, né? Desde leve ali uma hipertensãozinha, um sobrepeso, até algumas doenças mais graves, alguém que já infartou, já teve AVC, né? Que também só quer fazer uma atividade mais recreacional. E tem aquele perfil, talvez, de público que vai querer fazer alguma atividade mais competitiva, tá? Que são outro tipo de intensidade. Então a gente consegue diferenciar e direcionar, talvez, essa primeira avaliação para cada um, tá?
O que as sociedades mundiais de cardiologia falam desse tipo de perfil? Teoricamente, um paciente mais jovem, sem sintoma nenhum, tá? Sem nenhuma doença, sem um histórico familiar. Eu acho que é bem importante a gente falar aqui de histórico familiar também daqui a pouquinho, tá? Quer fazer uma atividade física, às vezes uma avaliação ou não médica, talvez fazer uma avaliação cardiológica, assim, para realmente confirmar que não tem nenhum sintoma, porque às vezes a percepção da pessoa é uma, e depois o médico consegue fazer um tipo de pergunta mais direcionada e tu consegue, não, de repente ela não é sem sintoma. Talvez ela só é acostumada com o sintoma e para ela o dia a dia, né? Então, Sim. uma avaliação simples, assim, com um clínico geral, com algum médico, já poderia ser ok. E bem controverso, tá? Agora, se é um paciente já com alguma doença, com alguma comorbidade, não tenha dúvida que tem que fazer pelo menos uma avaliação, tá? E a avaliação do médico vai definir se precisa de algum outro tipo de exame também para liberar, vamos dizer assim, a pessoa para fazer atividade física, tá? Se é uma hipertensão descontrolada, se é uma pessoa um pouquinho mais velha ali, acima de 40, 45 anos, ou com algum desses sinais de alarme que eu falei, dor no peito, sem dúvida tem que fazer algum exame complementar. Um eletrocardiograma, um teste de esteira, um ecocardio, né, para a gente ver a estrutura do coração. Vai depender do que ela trazer nessa consulta, né? Então não é que nem a gente falou, né? Não é um kit, né? Não é uma fórmula de bolo. Ah, não, eu tenho um paciente assim, plum, vou pedir esses exames. Não, tu vai individualizar. Agora, um atleta que vai fazer um esporte competitivo, daí sem dúvida tem que fazer uma avaliação cardiológica mais completa. Se entende que ele será colocado a um nível de estresse maior. A gente vai ter uma demanda muito acima do fisiológico para esse coração, né? Então a gente tem que avaliar, até com uma ergospirometria, né? Um teste de esforço e um ecocardio pelo menos, né? Ali que tu consiga ver tanto a parte elétrica do coração, que a gente vai identificar algumas alterações, né? Às vezes bem sutis, até a estrutura do coração, né? Porque a gente vê alguns atletas, a gente teve vários exemplos, né? Alguns mais recentes de morte súbita até na prova. A gente teve alguns exemplos em algumas corridas recentes, né? Que foi lamentável, mas que se às vezes a gente tivesse feito esse cuidado, né? Algum exame, alguma avaliação cardiológica antes, talvez a gente tivesse evitado, né? Talvez Deixa eu colocar um gancho aqui, porque é uma situação para nós muito corriqueira, tu pode comentar. O aluno diz não querer competir. Competir no sentido ali, pau a pau, sabe? Posição, medalha, pode. Mas eu quero fazer o 21 só para completar. Então, ele não está competindo na questão posição, mas às vezes ele tem uma certa pressa pela prova X, Y, Z, mas que ela pode não te judiar pela intensidade, mas ela judia pelo volume. Entra mais ou menos nesse cenário que tu acabou de citar? Da mesma preocupação? Claro, né? Porque a gente fala competição, mas sempre acha que é exatamente uma prova, mas a gente tem a competição interna, né? Exatamente. Eu acho que essas pessoas, e acho que isso que é legal da corrida, porque a pessoa quando começa a gostar, ela começa a progredir naturalmente, se botando desafios, né? Realmente não comparando-se às vezes com outra pessoa, mas consigo mesmo, né? Acho que a gente, falando de uma prova mais longa, assim, a gente já poderia falar que é uma prova que requer um pouquinho mais de cuidado. Diferente de correr uns 5 até uns 10 quilômetros, né? A partir dali eu acho que realmente de 21 já leva para um esforço um pouquinho acima do fisiológico, né? Não que seja algo ruim, muito pelo contrário, né? Mas eu acho que para a gente ter uma segurança para que não aconteça nada, é legal fazer uma avaliação antes, sim, fazer um preparo, vamos dizer assim. É que a meia maratona na corrida parece ser a campeã dos acidentes de percurso. Porque o que acontece? A prova curtinha, a pessoa está começando, o volume menor, é uma rotina mais acessível, mas aí existe a pressa pelo 21. E o 21 é um terreno já que, pensa, a prova por si só, vamos supor que tu corra a pace 6. Ela vai dali 2 horas e 7, por ali. Porra, cara, mais de 2 horas de esforço, né? E você talvez não esteja tão bem treinado. E aí tem uns ditados que o público, corredor, às vezes perpetua que eu detesto, para falar a verdade. Mas, quem corre 10, corre 21. Sim, aí o pessoal às vezes acaba levando na brincadeira um pouco, né? E o 21 acaba permitindo que de forma precoce tu faça. E aí é óbvio que estatisticamente a esmagadora minoria das pessoas vai ter um problema. Então, se o fulano conseguiu, eu também consigo, vamos lá. E aí tu tem talvez episódios como o da meia de Porto Alegre, ano passado, em que um jovem vem a óbito, né? Talvez tu conheça o histórico melhor do que eu,
mas me parece que o caso dele era diagnosticável com um exame que nunca aconteceu. Dá para comentar um pouquinho também, será? Já para Sim, pegar o gancho? de fato, né? Isso acontece. A gente teve esse histórico desse atleta. Acho que teve outro também no Norte, Nordeste, ano passado, se eu não me engano. Ali no final do ano, em João Pessoa. João Pessoa, Faleceu né? um rapaz também. A gente tem algumas históricos no futebol, né? Quem que vai ter... Não é qualquer pessoa que vai ter morte súbita no esforço, né? Quem tem coração saudável, assim... A gente não diz 100% das vezes na medicina, mas é muito improvável que vai ter um evento trágico, assim, né? Normalmente essas pessoas têm uma doença congênita no coração, tá? Quais doenças são as principais? Uma que a gente chama cardiomiopatia hipertrófica, é o termo técnico. O que é isso, tá? Hipertrofia, talvez o pessoal já mais ou menos já sabe o que significa, trazendo para o mundo do esporte. A pessoa que faz muita musculação fica com hipertrofia muscular. Então a gente vai erguer ali um peso, fica musculoso. Então a miocardiopatia hipertrófica é a mesma coisa, é o coração que fica muito musculoso, para uma alteração genética. Não é nada que a pessoa está fazendo, não é excesso de exercício, não é o uso de alguma substância. Ela já foi programada para chegar em algum momento da vida ter esse aumento das paredes do coração. E infelizmente esse aumento, essa hipertrofia faz uma desorganização da parte de funcionamento do coração e principalmente da parte elétrica. E o exercício físico é um gatilho para fazer arritmias nesse tipo de pessoa. E a pessoa, arritmia é um termo geral para vários tipos de ritmo. Tem umas benignas e umas mais malignas, né? E, infelizmente, desse tipo de população é maligno. E dá para, normalmente, a pessoa ter uma parada cardíaca por causa disso e muitas vezes vem a óbito, né? Então, sim, a tua pergunta que um exame às vezes poderia ter descoberto, né, esse diagnóstico antes e evitado essa morte, provavelmente. Até um eletrocardiograma, né? Às vezes a pessoa que tem essa miocardiopatia hipertrófica vai ter alguma alteração no eletrocardiograma que vai te levantar uma suspeita ou abrir teu olho como um sinal de alerta e começar a investigar. E orientar essa pessoa a não fazer esporte, principalmente esporte competitivo, assim, ou um esporte de longa distância, como uma meia maratona, né? Então, infelizmente, sim. Pode ser assintomático, Sem dúvida. se você tiver uma arritmia. Infelizmente, às vezes, o primeiro sintoma da pessoa é um evento assim. É o evento em si. É o evento Não em tinha si. algo no caminho avisando, né? Às vezes. Ou algo tão sutil, né, Maurício, que às vezes a pessoa não percebe, né? Ah, aquela falta de ar um pouquinho mais forte, um cansaço que às vezes tu, não, mas realmente eu estou trabalhando demais, né? Não estou dormindo muito bem. Não que toda falta de ar, todo cansaço precisa abrir o olho, né, e investigar, mas é isso que é legal fazer a consulta com o médico às vezes, porque a queixa da pessoa é muito subjetivo. E às vezes o médico ele consegue através de algumas perguntas saber se aquilo é realmente um cansaço natural ou se é alguma outra coisa, né? Entendi. Então, mas sim, às vezes a pessoa não tem sintoma nenhum. Às vezes é um sintoma inicial em algum evento mais catastrófico, assim, né? E eu vejo muitas vezes o pessoal falar da palpitação, aí atrela a palpitação diretamente à ansiedade. Pode ser ansiedade, mas pode ser que não seja também. Eu gosto no consultório, sempre que a pessoa vem... E hoje em dia a gente vive uma epidemia de ansiedade, né? Sim. Isso é uma coisa bem importante de falar. Questões de trabalho, mídias sociais, né? Se comparando muito com pessoas. Então é uma população, a gente vê os jovens, né? Bem ansiosos. E a palpitação é um dos primeiros sintomas, né? Ansiedade da adrenalina, e a adrenalina faz a gente perceber mais o batimento do coração, tá? Mas tu estereotipar também a pessoa que está ali na tua frente, falar que está com palpitação, que é ansiedade, é a última coisa que a gente tem que fazer. A gente tem que excluir todas as outras coisas, né? Sim. De doenças cardiológicas, falando diretamente, para depois falar, não, de fato, tu tem uma ansiedade, assim, né? Sim. Então a gente tem que fazer uma avaliação. Então o sintoma palpitação é um sintoma bem comum e que tem que ficar de olho. Muitas vezes, a maioria das vezes é realmente, nesse contexto aqui, né, que a gente está falando, é uma situação mais tranquila, mas às vezes é uma situação que a gente tem que investigar. A palpitação, como é que eu sinto ela? É o coração batendo mais forte, mas também frequência mais rápida também, é só para ficar claro para quem não conhece. Nem sempre frequência mais rápida. A palpitação é um sintoma que a pessoa queixa que ela está sentindo o coração bater, às vezes até assim que vai pular pela boca. Tá? E às vezes tu vai medir a frequência cardíaca, ela nem tá tão alta, tá? Às vezes é só a sensação mesmo que tá batendo, né? Quando a gente tá com um pouco mais de adrenalina, tu sente mais e pode já a pessoa sentir a palpitação por causa disso. Uma coisa que eu queria te perguntar, doutor, que também vem à tona o assunto volta e meia, é a questão de que o exercício por si só, ele gera hipertrofia fisiológica do coração.
Aí tu tem aquela que talvez venha mais o treinamento de força, que é a hipertrofia concêntrica, né? Isso. O coração ele fica mais espesso e tu tem as atividades aeróbias que geram aquela hipertrofia chamada de excêntrica, que é ele talvez não fique necessariamente maior, mas ele tem uma capacidade elástica. Como é que diferencia na prática de uma hipertrofia patológica, aquela que é ruim? Porque já aconteceu de chegar o aluno, olha aqui, Maurício, fui no doutor e meu coração está maior. Mas daí na fala não fica claro se é uma hipertrofia patológica, e aí a gente se preocupa, ou se é uma hipertrofia benigna, via exercício. Tem como ver isso? Acho que essa é uma das principais perguntas que a gente pode responder hoje, porque é muito importante, tá, Maurício? Antigamente, muitas pessoas eram proibidas de fazer atividade física depois de um tempo fazendo atividade por causa disso. Você achava que era um coração doente, mas na verdade era o famoso coração de atleta, tá? Primeiramente, coração de atleta, essas alterações que tu falou são pessoas que fazem atividade física mais intensa, né? Não é uma pessoa que está fazendo uma atividade física moderada ou leve que vai ter essas alterações no coração consideradas de atleta. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai diferenciar quando tu vê uma alteração ali no exame é saber qual que é o tipo de atividade da pessoa. Se ela não faz uma atividade tão vigorosa e tem alterações, já vai levando mais para o lado que aquilo que tem no coração não é da atividade física. Ou até o sedentário também. Exatamente. Tá? É uma hipertrofia por causa de uma pressão alta, né? Ou um coração mais excêntrico, que nem tu falou, por alguma alteração de alguma válvula ali do coração. Daí tem N causas patológicas que a gente vai investigar. Tá? O coração de atleta, fisiologicamente, ele é muito mais... o coração em si, ele é mais, como é que eu posso usar a palavra, eficiente. Tá? Ele precisa de menos batimentos para conseguir gerar a demanda do que o corpo precisa. Então, uma das primeiras coisas a gente vê é a pessoa com a frequência cardíaca mais baixa. E como ele é muito exigido durante a atividade física, ele pode gerar essas alterações. Isso mudou há alguns anos ali, a gente vê principalmente no ecocardio ou ressonância, algum exame de imagem, essas alterações que tu falou de hipertrofia concêntrica ou excêntrica, tá? E o valor de corte, que era geral para todo mundo, hoje se muda. Se a pessoa é atleta, tem uns pontos de cortes um pouquinho diferentes. Então a gente já não faz o exame como se fosse da população geral. A gente já vai fazer uma limitação do que a gente mede ali, voltada já para uma pessoa que faz uma atividade física. Mas mesmo assim, algumas vezes tem dúvidas, tá? E o que a gente pode fazer para diferenciar? O descondicionamento. Da mesma forma que a gente para de treinar a academia, a pessoa perde a musculatura, teoricamente, se tu para de fazer atividade física vigorosa, o coração tende a retornar ao que ele era antes. Tá? Então, isso é uma forma de a gente ver também se todas aquelas alterações que a gente viu era de fato de um atleta ou era de fato de uma pessoa que tem alguma doença cardíaca que tem que investigar. Então, essa é a primeira coisa que a gente consegue ver de diferenciar, sim. Será que não foi isso o caso do Lucas Leiva, que a gente até conversou esses dias, né? Eu vi ele falando sobre lá no assado do Duda. Aí diagnosticaram ali na pré-temporada e a orientação é 3 meses totalmente off de tudo. Será que esperava-se que o coração diminuísse ou voltasse eu acho que uma assim, função? é um pouco mais complicado, talvez porque a gente não tem aqui acesso, né, ao que realmente ele teve no coração, mas possivelmente ele teve uma alteração ali que eles pensavam que poderia ser algo reversível, né, ou por causa da atividade física, ou até às vezes a gente tem algumas situações passageiras no coração. Por exemplo, tem uma situação chamada miocardite, que é uma infecção de algum vírus ali no coração, que a pessoa tem num momento a alteração e depois de um tempo o coração volta ao normal. Então também pode ter sido isso a questão dele ali. Mas de fato, pode ter sido uma tentativa de ver se todas essas alterações que ele tinha na ressonância que ele fez ali revertiam, né? No caso dele não, né? No caso dele ele viu que ele tinha uma cicatriz muito... que persistiu e aquilo aumenta a chance de fazer alguma morte súbita, né? Tanto é que hoje ele fala que ele só faz atividade física bem controladinha, né? Sim. Ele com o reloginho dele, né? Frequência cardíaca não passando de um limite, né? E que daí não vai ter a chance de ele ter um evento, né, maior ali durante a atividade física, né? Isso que é o bonito da prescrição, né? Tu consegue prescrever até para pessoas que têm doença cardíaca, né? Qual que é o grau de intensidade. Hoje em dia com os smartwatch a gente consegue até ver a frequência cardíaca, individualizar, né, até pela frequência cardíaca o quanto que essa pessoa pode fazer de atividade física e todo mundo consegue fazer. Mesmo o Lucas Leiva, a gente falando que tem uma cardiopatia que poderia gerar algo bem mais importante, né? É o que tu falou antes sobre a beleza da medicina, né? E tanto legal é que me brilha o olho. Eu queria que todo mundo pudesse ter esse momento, sabe? De chegar, consultar.
ter um diagnóstico, aí nós jogar junto, mas é como eu sempre falo, a gente trabalha com orientação e não com obrigatoriedade. Nós trabalhamos com o dinheiro dos outros. Exato. Não é o clube, né, que tu é meu patrimônio, então eu vou te aposentar, Lucas, porque a tua chance de infartar é maior, né? Assim como se fosse o caso, eu mandaria para jogar em tal lugar ou vai correr em tal lugar. Não é assim que funciona. Nós trabalhamos com saúde, qualidade de vida. O rendimento vem aqui, é um bracinho atrelado, né? É a minoria do pessoal. Exato. Mas tu tocou num ponto aqui que tem que botar na conversa. A miocardite. Miocardite por processo viral. Peguei um gripão de uma semana. Eu tenho mais risco cardíaco com isso? Ela é bem rara, tá? A gente vê eventos, claro, né? Mas não é porque a pessoa vai ter uma infecção viral. E que nem tu falou, um dos vírus principais, né, que geram miocardite são de resfriados comuns, né? Mas não tem nenhuma orientação, assim, de tu ter feito ter passado por uma gripe, não, vou fazer um exame cardiológico para ver se eu tive uma miocardite. A miocardite, ela não vai vir sem sintomas cardiológicos, tá? Entendi. Então, a pessoa, sem dúvida, teria, pensando na miocardite, pode ter dor no peito, pode ter falta de ar, pode ter uma sensação de palpitação diferente, tá? Então, um cansaço muito maior do que o natural. Perfeito. Tá? Então, ela não é atrelada assim, tive um resfriado, vou avaliar o coração para evitar a miocardite. É uma situação rara, né, de acontecer, que acontece de fato, Certo. mas que não tem nenhuma orientação hoje de a gente investigar ativamente sem ter tido uma queixa. Não, Então, perfeito. tem que É cuidar. quando tu vai perceber, o aluno volta a treinar depois daquele gripão e a frequência tá cortando o giro, a pessoa sente, o que aconteceu comigo, né? Às vezes, de ficar 1, 2 semanas sem treinar, né, a gente perde condicionamento, né? Então, mas logo vocês veem que em 2, 3 dias, uma semana, a pessoa já está evoluindo de novo no treino, A né? recuperação é A rápida recuperação também. é diferente assim, a pessoa voltou e ficou 2, 3 semanas já tentando e às vezes não é nem melhorar, às vezes é ladeira abaixo. Então esse talvez é o tipo de pessoa que vocês poderiam orientar de procurar um atendimento. Que aconteceu muito com a Covid, não foi? Exato. A Covid foi até uma outra particularidade, né, que a gente vê que às vezes uma das coisas que ela poderia gerar, claro, era a miocardite, mas a gente tem visto agora, já faz anos da Covid, uma síndrome de fadiga crônica. Por algum motivo a pessoa fica com uma fadiga, fica com uma capacidade mesmo física menor, e tu investiga pulmão, investiga coração, investiga um monte de coisa e não tem nada de alteração. Então a Covid tem essa certa particularidade também de fadiga que é diferente, como tudo nela, né, foi diferente de muitas coisas que a gente estava acostumado, né? Então é um pouquinho diferente, né? Não, perfeito. Para nós ir finalizando, então, doutor, fica a compreensão de que a cardiologia ela é tão ampla que às vezes a gente tem muito medo por um lado, o coração não infarta por qualquer coisa, de qualquer jeito, a qualquer momento. Exatamente. Mas existe a subestimação dos riscos também por outro lado, quando você tem certos sintomas e tu tem essa resistência a ir no médico, a avaliar, por N razões. Já deixo aqui o agradecimento para ti. Quiser deixar um último comentário, mas agradeço pelo tempo, pela aula que tu deu, que foi uma baita aula. De uma maneira simples e clara. Eu acho que daria para nós ficar o dia inteiro conversando aqui. Muito rápido. Mas o Arthur tá mandando nós parar aqui porque eu acho tá que muito longe. Eu só vou finalizar com o que a gente prescreve rapidinho assim, tá? Não é para todo mundo ver que não é difícil. 150 minutos na semana. Fazendo uma atividade física moderada. O que é moderada sem precisar fazer nenhum exame? É conseguir fazer atividade física que acelere o coração e tu consiga conversar com uma pessoa. Ponto. Só isso de tu fazer, tu já vai estar melhorando muito tua qualidade de vida, teu estilo de vida, a tua disposição para trabalhar, para ver seus filhos, brincar, enfim, para viver. E falando do nosso mundo médico, diminuindo um monte a possibilidade de alguma doença ou algum evento catastrófico. Então, acho muito bom essa conversa. Eu quero agradecer pessoalmente a vocês da Live Run. A gente sempre está disposto a estar aqui fazendo uma tabelinha, porque exercício físico e coração são duas coisas que têm que estar sempre juntas e cada vez mais a gente vai ter que ter esse convívio para conscientizar a população para ter vida, né? Ter saúde, que é o que importa aqui. Perfeito, Marcelo, muito obrigado mais uma vez. Pessoal, vocês puderam conhecer hoje o Dr. Marcelo Branchi, aqui da Cardiomed, a quem mais uma vez agradecemos, inclusive a clínica pelo espaço. Hoje nós viemos visitar e não recebemos no estúdio. Se você curtiu esse conteúdo, se você gosta daquilo que a gente produz, curte aí, compartilha, ajuda nós a ter até a motivação para continuar, pessoal. Isso aqui dá uma trabalheira que vocês não fazem ideia.
E nós esperamos nos próximos meses aí continuar sistematicamente fazendo isso e aceitamos sugestões de temas. As sugestões de temas acabam guiando o nosso trabalho. Espero que nos vejamos em breve. Até mais!